encontrei, ouvindo o som e olhando. Fala pessoal, Fabiano Capri, hoje nós estamos aqui com o amigo Edson Ventura. Vamos conversar um pouquinho sobre a participação popular de forma geral e falar um pouquinho da criança, que é o nosso futuro. Edson, obrigado por receber a gente aqui. Fica à vontade, se apresenta, fala um pouquinho de você. Vamos lá. Grande Flávio, é um prazer, né? É um prazer estar participando. Você é uma pessoa que está sempre interagindo aí com a população, principalmente aqui de Santos, né? E é um cara que está sempre pensando no próximo. E o trabalho do Edson Ventura é isso também. A gente interage, né? Tenta de uma forma ou de outra ajudar, né, as pessoas no dia a dia, né? Depois das eleições, né? A gente tá vivendo agora um período, né? Agora estamos chegando agora perto do Carnaval. Depois do Carnaval, todo mundo naquela, né? Pensando, né? Como é que as coisas vai estar, Como é que vai ser, como é que vai né? ser, né? Então, eu acho interessante a gente estar falando sobre esse sistema também, né? Bacana. Vamos lá. Edson, qual é a importância das pessoas participarem da organização social de forma geral? Seja ela uma associação, uma ONG, um sindicato, qual a importância dessa participação? Eu acho fundamental, porque a gente vê no semblante das pessoas, né, que as pessoas, tem certos momentos que as pessoas se acham que está por cima. E a gente vê que no semblante da população brasileira, a gente vê que as pessoas estão procurando algo, né? Tá se baseando em algo, e a gente vê que esse ano a gente precisa que as coisas de um formato geral, que as pessoas se acham, né? A gente vê no semblante das pessoas, muitas pessoas precisando trabalhar, né? As pessoas em várias camadas sociais, a gente vê que a gente anda pelas ruas aqui em Santos, a gente vê que as pessoas estão em busca de um trabalho, as pessoas estão buscando algo, tanto do lado social, como também a gente vê que, por exemplo, a gente vê aqui em Santos, a gente vê que tem vários bairros aqui em Santos que existe uma camada que as pessoas estão realmente preparadas ali para viver. Por exemplo, Santos é a capital dos aposentados, ok? Mas a gente vê que existem várias pessoas que precisam trabalhar. E a gente precisa mostrar para essas pessoas que realmente a cidade comporta isso, que vai dar uma ostentação, que as pessoas podem contar, tanto com o governo estadual como com o governo federal, né? Isso aí, oportunidade para todo mundo. Exatamente, exatamente. Bacana. Edson, entrando um pouquinho, né, na participação e nesse contexto de que, né, de oportunidades, qual é a importância de nós escolhermos os nossos representantes? Seja ele, né, um prefeito, um presidente, como tivemos agora, um presidente de sindicato, né? Qual a importância de nós escolhermos as pessoas que vão nos representar? Isso é fundamental, sabe? É fundamental, porque às vezes as pessoas acham que o prefeito ele vai mudar a cidade. Não é o prefeito que vai mudar a cidade, é o time, né? Por exemplo, vereadores municipais, a Câmara municipais, os vereadores têm que fazer a sua parte. E a população precisa cobrar mais, sabia disso? Ir nas sessões, a população precisa interagir mais. Você vê que tem vários vereadores aí que estão em vários mandatos e não existe uma cobrança. Às vezes as pessoas querem cobrar, principalmente do prefeito. O prefeito tem que ser cobrado também, mas principalmente os vereadores municipais, né? O presidente da associação comercial, o presidente das comunidades. Você vê num contexto geral, às vezes é muito fácil você cobrar o prefeito, mas eu acho que o que está faltando é a base, né? É a base. O líder comunitário precisa ter mais Todo mundo fazendo a sua estrutura, parte, né? Todo mundo fazendo a sua parte, as pessoas precisam ajudar mais essas pessoas. Edson, do outro lado agora, né? Qual é o impacto de nós não escolhermos? Aí é que tá. Aí é que tá. As pessoas, eu vejo assim que o ser humano, principalmente nas cidades, eles se vendem, pô. A verdade é essa, né? As pessoas se vendem por um prato de comida, por uma cesta básica, por uma indicação. Nós temos que lutar pelos ideais, pelos projetos, né? E quando você se vende de uma forma ou de outra, você vai cobrar o que depois?
Como é que você vai cobrar amanhã depois um candidato a vereador, que se elegeu para vereador, a um prefeito, que você se vendeu, que você, por uma forma ou de outra, você deixou de representar a sua comunidade e você, de uma forma ou de outra, você tentou levar por um lado que não levou a lugar nenhum. Não levou a lugar nenhum. Como é que você vai cobrar, né, de um representante amanhã depois que você, numa campanha, você vendeu o seu voto? Não tem, eu acho que não tem sentido dessa forma, né? Bacana. Edson, entrando um pouquinho, né, na temática ainda de escolha, né, mas de uma escolha que não é obrigatória, que é a eleição do Conselho Tutelar. Sendo uma eleição, né, tão difícil, você escolhe 3 candidatos, os locais de votação também, né, junta-se 3, 4 escolas, né, porque é uma eleição de menor porte. É uma eleição onde as pessoas votam se quiser, tem um crivo na seleção, você tem que apresentar documentação, você tem que fazer prova, você tem teste psicológico agora, pelo menos em Santos, né? Qual a sua visão, ela ser uma eleição eletiva, onde a pessoa escolhe se ela quiser um conselheiro tutelar? Eu acho isso, assim, de uma forma em geral, que as pessoas têm que participar mais, entendeu? Que você vê, a campanha eleitoral, ela é obrigatória, a gente tem que votar. E a campanha do Conselho Tutelar, a pessoa vota se quiser. Eu acho que tem que ter mais participação, né? Tem que ter um trabalho, né, onde as pessoas tivessem consciência que o trabalho tutelar é importantíssimo na nossa cidade, né? Não importa o tamanho da cidade. Concorda comigo? Sim. Não importa o tamanho da cidade, é importantíssimo. Até porque é o que cuida do nosso futuro, né? Exatamente, é importantíssimo e a gente temos que ter consciência disso. E temos que lutar pelos os direitos, né? Temos que correr atrás e mostrar que nós estamos realmente interagindo e preocupados principalmente com a população. Bacana. Edson, entrando um pouquinho né, nessa seara que é o nosso futuro, que são as crianças, qual é a importância de uma criança fazer uma atividade fora de casa nos dias de hoje? Um futebol, um balé, aprender uma música, qual é a importância dessa atividade na formação da criança? Eu acho fundamental, tirar a criança nessa área tutelar, que você está falando, eu acho assim, é fundamental tirar a criança do cotidiano de casa, né? A criança está cansada de ir para o colégio e voltar para casa, é aquela mesma coisa, né? Assistir televisão, hoje nas redes sociais. Eu acho que a criança tem que praticar algum esporte, ela tem que se cansar, porque uma criança que não pratica esporte, ela dá até trabalho para os pais em casa, sabia? Não dorme bem, não se alimenta bem, não é não? Eu acho que isso é fundamental, eu acho que todos os pais têm que pensar nisso. Tem que ver qual é o dom que a criança tem, se é basquete, se é voleibol, se é futebol. Ela tem que praticar, ir numa academia, eu acho que isso é fundamental. Continuando ainda na criança, mas entrando um pouquinho mais fundo na criação dela, qual a importância da fé, né, na criação, na formação da criança, seja ela qual for, né, não vamos nem entrar em detalhe assim, de uma, de outra, se é melhor, se não é, mas participar das atividades religiosas, de ter a inserção da fé na formação da criança. Eu acho fundamental. Eu acho fundamental por quê? Porque o Deus é único, né? O Deus é único, não importa a sua religião, a sua fé. Deus é um só. Às vezes eu vejo as pessoas criticando, né? As pessoas, porque fulano, porque ciclano vai naquela igreja, eu não gosto daquilo. Não se trata de não gostar. Eu acho que nós temos que respeitar qualquer religião, qualquer crença, porque Deus é único. O Deus é único. O Deus é de todos. Nós temos que respeitar e outra. Temos que prestigiar, valorizar, porque não é a religião que salva, né? O que salva, a salvação, ela é individual. Não é? Nós temos que, o que está faltando mesmo é as pessoas pensar mais no próximo, né? Aprender a dividir as coisas, dividir o pão, a verdade é essa. Bacana. Edson, você, né, nessa sua trajetória como comunicador, né, qual foi o que mais impactou você ao longo aí da sua
da sua trajetória. Vamos falar um pouquinho de você agora, fugindo um pouquinho do nosso tema. Ultimamente foi na pandemia agora. Eu tenho vários trabalhos sociais, né? Venho ajudando muita gente há muito tempo. Mas agora nessa pandemia, eu acho que Deus mostrou pra gente que nós, primeiro, não somos nada. E segundo, que nós temos que mudar para melhor. Essa pandemia mostrou que nós temos que cada vez mais dividir as coisas. Porque o que a gente presenciou, e um trabalho que eu desenvolvi, porque as pessoas me procuravam precisando de alimentos. Então nós fizemos várias lives, né? Arrecadamos muitos alimentos para ajudar muitas entidades, muitas famílias, né? E eu acho que isso me comoveu muito, bastante, porque eu fui em vários lugares, em várias comunidades, em várias cidades, e vi que as pessoas estavam realmente passando fome. Porque não existe uma coisa que mais comove a gente do que você chegar na hora do café da manhã, do almoço ou da janta e não ter nada para comer. Isso mexeu muito comigo. E eu tive o prazer e a honra de fazer várias lives aí com vários artistas e ajudar aquelas pessoas mais necessitadas, aquelas pessoas que mais precisavam. Eu acho que isso é que move a gente, que comove a gente e motiva a gente, sabe, a fazer o bem. Eu acho que isso aí, ultimamente, foi o que mais mexeu comigo. Bacana. Edson, entrando na reta final do nosso bate-papo, eu queria que você deixasse um recado para todo mundo que assistiu aí a gente, que ouviu um pouquinho da nossa história, conheceu um pouquinho mais, né, do Edson. Deixa um recado aí pro pessoal. Eu acho que o recado que eu deixo, gente, é que nós estamos vivendo um momento, vou ser bem sincero para vocês, nós estamos passando por um momento ruim. Passando um momento ruim. Hoje faz, se eu não me engano, 1 ano dessa guerra, né? E aí as pessoas às vezes, essa guerra não tem nada a ver comigo. Eu penso totalmente o contrário. Tem sim, né? Tem sim. E desses últimos acontecimentos do terremoto, né? Agora que teve. E a gente tem que se colocar na posição daquelas pessoas que perderam tudo. Imagine, cara. São 1000 prédios que desabaram. Pô, temos que se colocar na posição dessas pessoas. Concorda comigo? Pô, 1000 prédios que aquelas pessoas perderam as suas casas. A gente passa por aqui na Baixada Santista, em várias cidades, a gente vê as pessoas morando nas ruas e tal. Imagine lá naquela região, quantas pessoas não vão ter, né, a sua casa para morar. Porque você trabalha o dia inteiro na rua, mas você tem que ter um cantinho, né? Para quando for mais tarde você tomar o seu banho, ter a sua alimentação, e aquelas pessoas que não vão ter mais aquilo, não é? Então, o recado que eu deixo é para a gente ser mais humano. Temos que ser mais humano. Temos que pensar mais no próximo. Quando a gente encontra a pessoa na rua pedindo um prato de comida, então vamos dar um prato de comida para aquelas pessoas. Eu sou contra dar dinheiro, mas você tentar ajudar de uma forma ou de outra. Eu acho que o recado é esse. Nós temos que ser mais participativo. Temos que pensar mais no próximo e aprender a dividir o pão. A verdade é essa. Esse é o recado que eu deixo. Edson, obrigado por receber a gente aqui. Abraço. Pessoal, vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus sempre.